O mundo de Deus no mundo dos homens. Esta é a lição número 13 da classe de adultos, portanto, é a última lição do trimestre. Como foi esse trimestre para a sua vida? Introdução. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. A igreja é a agência autorizada de Deus aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo aqui. E através da igreja, o poder de Deus é manifestado a todos nós, para toda a sociedade, para todo mundo. Portanto, é importante que a igreja seja uma igreja santificada no Senhor. Por que a igreja é santa? Porque santa é o Senhor. Então nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação diante de Deus, para que assim o poder de Deus se manifeste na igreja e as pessoas vejam, observem o poder de Deus dentro da igreja, os milagres acontecendo dentro da igreja, e assim as pessoas vejam que verdadeiramente a igreja é de fato a igreja do Deus vivo, é de fato o poder de Deus manifestado dentro do templo. Então é importante que nós venhamos a cada dia mais estar presos à palavra de Deus, fazer com que verdadeiramente nós venhamos ter compromissos com a palavra, para que verdadeiramente venha se cumprir o que a Bíblia diz aos Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então que nós venhamos assim ser de fato exemplo do poder de Deus em nossas vidas e também na igreja, para que assim o povo veja que realmente Deus está agindo no meio dos homens. O reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. É interessante que o Senhor se fez carne, o Verbo se fez carne, e o Verbo é Cristo, o Filho de Deus. E ele habitou entre nós, ele participou da nossa natureza. O Senhor Jesus, ele soube o que é ter sede, por exemplo. Por quê? Porque juntamente com a mulher samaritana, ele pediu água à mulher samaritana. Então veja que o Senhor, ele padeceu por todas as situações que nós passamos. Sentiu fome, sentiu sede, chorou, coisas humanas. Por quê? Porque Jesus se fez carne. Jesus habitou entre os homens como homem. Jesus era 100% homem. No entanto, Jesus foi o único homem que nunca pecou. Jesus jamais pecou. Ele é santo. Todo o seu proceder é santo. Então, mesmo quando Jesus estava na terra como homem, ele jamais pecou. E por isso, ele veio expiar os nossos pecados. Ele padeceu na cruz do Calvário como homem, para que assim nós venhamos ser perdoados. É claro que ali na cruz, o Senhor Jesus, ele estava ao mesmo tempo sendo o sacrifício, ele foi a oferta, e certamente por essa razão que foi a única oferta. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o único que poderia morrer para nos dar a salvação. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender, que também vai dar aí aquela ideia de metanoia, Eu gosto mais da ideia de mudar, ali no caso metanoia é mudar de mente. Eu gosto mais da ideia de arrependimento, de mudar de direção. A principal mensagem do Evangelho: arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. E por que eu tenho que me arrepender? Porque para eu entrar no reino dos céus, eu não posso viver uma vida de pecado. Portanto, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, para assim, por intermédio de Cristo, eu venha ser co-herdeiro de Cristo. Ou seja, entrar nas mansões celestiais pelas portas. Por quê? Porque Jesus, ele é um único intermediário entre Deus e o homem. Então Jesus morreu na cruz para que nós venhamos ter vida, e vida em abundância, em João 3,16, coração da Bíblia, no texto áureo.
Então, qual é a mensagem principal do Evangelho? Arrependei-vos. Mas, infelizmente, atualmente vemos as igrejas inclusivas, progressistas, né, falando tantas coisas, agindo na forma que você pode vir do jeito que você está e continuar do jeito que você está, que está tudo bem. Não, não está. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vai nos dizer sobre a questão do que Jesus disse sobre vinde a mim. Só que há também, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, sim, nós devemos vir a Cristo, mas lá em João 16,33 nos diz que nós teremos aflições. Só que nós devemos observar que as igrejas hoje, de modo geral, né, tem a igreja de Cristo, é claro, mas tem algumas igrejas agora que são igrejas inclusivas, progressistas, que estão fazendo o quê? Levando a mensagem do Evangelho completamente ao contrário. Você pode vir do jeito que você está e continue do jeito que você está. Aqui vemos igrejas afundadas em completamente pecado, não têm a mensagem do arrependei-vos e acham que vão para o céu. Não irão, não herdarão o reino dos céus dessa maneira, de maneira nenhuma. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é arrependei-vos. Então, se as pessoas estão vindo para a igreja e não estão se arrependendo dos seus pecados, não há como dizer que essa pessoa irá para as mansões celestiais, porque não irão. Os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral no reino, onde destacam-se o necessário controle da ira. Ter controle sobre a ira, autodomínio, é algo bem difícil. No momento explosivo, né, no calor do momento, na emoção do negócio, a tendência, né, da ira é ir contra. Né? Se alguém chegou para você, por exemplo, te agredindo com palavras, ou até mesmo de uma forma física, a tendência é o quê? Revidar. A tendência natural é essa. Mas a Bíblia nos exorta justamente a fazer o quê? Controle, se controlar, ter controle sobre a ira. Olha que situação, é difícil? Claro que é difícil, vai dizer que é fácil. Não, não é fácil, mas nós devemos ser esse exemplo. A fuga da imoralidade sexual. A igreja progressista, inclusiva, por exemplo, ela tem essa questão da imoralidade sexual. Lá pode a questão da homossexualidade em si, pode imperar ali que não há nenhum problema nessa igreja. Por quê? Porque eles não têm nenhuma moralidade sexual. Então, muito pelo contrário, são extremamente imorais. E por que aqui é imoral? Porque a homossexualidade é pecado. Porque o sexo antes do casamento é pecado. O sexo, quando casado, mas praticar sexo com uma pessoa que não é o cônjuge, também é pecado. Então, essa igreja inclusive progressista, prega justamente o contrário, que não há nenhum problema da pessoa ter ali talvez um ou dois parceiros, não tem nenhum problema. Então, tantas outras coisas sobre a questão da homossexualidade, por exemplo. Então, nós devemos fugir justamente disso, dessa imoralidade sexual. O casamento indissolúvel, ou seja, o casamento ele é um só. A Bíblia diz em Malaquias 2,16, né? Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Deus não tem prazer nesse negócio. Só para dar uma pincelada rápida, o divórcio ele é um tipo de válvula. É um tipo de válvula não, escape. É um tipo de escape. Ele não é uma ordenança, não é um conselho, é uma porta, quando não se há mais opção. Por quê? Porque o casamento, o Senhor fez o casamento para ele não se dissolver. O casamento é até que a morte os separe. Mas existe uma outra questão que o divórcio vai acabar sendo a única opção mesmo do casal. Existe uma questão ou outra que realmente vai entrar nesse sentido. A honestidade no falar. Bom, que os políticos não nos ouçam, né? Porque, ou melhor, né? Bom seria se nós não pudéssemos ouvi-los, né? Por quê? Porque honestidade é uma coisa que não há na boca dos políticos. De modo geral, são pessoas mentirosas, que falam de mentira, agem na mentira, falam uma coisa e agem completamente diferente. Então, nós não somos assim. Nós devemos ter honestidade naquilo que nós falamos. Não revidar as ofensas, que vai ser de acordo com a questão do controle da ira, né? É a mesma coisa, de modo geral.
A esmola, a oração e o jejuar a partir de um coração sincero. Por que isso aqui é importante? Porque há pessoas que dão esmolas para aparecer para a sociedade, há pessoas que na oração e no jejum fazem somente por fazer mesmo, porque na verdade o coração está completamente perverso, mais uma vez para mostrar nesse caso do jejum e da oração, para aparecer à igreja, né, para as pessoas, para os irmãos, para as irmãs, que é uma pessoa espiritual, uma pessoa que vive em santidade, mas na verdade é só uma aparência. Então o jejum, ele precisa ser o jejum e a oração com o coração sincero. O não julgar os outros. Aqui há uma questão aqui interessante sobre a questão do julgar. Porque esse julgar aqui nós devemos julgar, sim, nós devemos julgar, mas pela reta justiça. Mas o ponto aqui eu não posso julgar os outros se o meu pecado é maior do que o outro. Se eu cometo um pecado e o meu irmão está cometendo um pecado muito menor do que o meu e eu vou julgá-lo, não posso. Eu só posso julgar nesse sentido, Mateus 7, do 1 ao 5, de modo geral, só para resumir, se eu estiver com a vida em santidade. Se eu estiver com a minha vida perfeita, íntegra diante do Senhor, aí sim eu posso apontar o erro do irmão, né? O pecado do irmão. Inclusive isso é bíblico. Lá em Mateus 18, 15, 16 e 17 vai falar justamente sobre essas questões de ofensa, de perdão. O 15 vai falar sobre a questão do que nós devemos perdoar uns aos outros, senão o Senhor não nos perdoará. Então, o julgar o outro não é que a gente não pode julgar nunca. O ponto aqui eu não posso julgar o meu irmão se o meu pecado for maior do que o dele. O alerta sobre os dois caminhos. Sim, há dois caminhos, céu e inferno. Não existe uma terceira via. Como, por exemplo, os católicos acreditam no purgatório. O purgatório não existe. O purgatório geralmente é usado como base, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 15 e 16, que vai falar ali sobre o fogo. Então eles falam ali que aquilo ali é o purgatório que vai purificar a pessoa. Não vai. Porque se existisse purgatório, para que existiria Cristo? Por que Cristo morreria? Não precisaria, era só passar pelo purgatório, todo mundo passava pelo purgatório e todo mundo ia para o céu. Passava um tempo lá no purgatório. Então o purgatório é uma mentira da Igreja Católica. Então a verdade só existem dois caminhos, céu e inferno. A advertência contra os falsos profetas. Talvez o tema que mais falamos na escola bíblica dominical é sobre falsos mestres, os falsos profetas, as falsas doutrinas, as heresias, a apostasia. Então nós devemos ter advertência, nos advertir contra esse povo aí, esses falsos profetas, falsos mestres. Nós devemos contra eles com a palavra do Senhor. E a exortação para a prática desses valores, ou seja, nós devemos continuar nos exortando uns aos outros para praticar este negócio, para ficarmos firmes nesses valores do reino. Sinopse: o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. As bênçãos de uma vida no reino. Remissão dos pecados. Isso quer dizer que antes do Evangelho do Reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Então, como é que aparentemente era feita a questão religiosa do povo judeu e também dos gregos? Era completamente limitada. Por que era limitada? Porque a Bíblia diz lá aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, que a lei ela veio somente para mostrar a nossa falha, o nosso pecado. Aos Romanos, capítulo 5, eu vou ler aqui para você, só para a gente ter uma direção. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei veio somente para mostrar as ofensas, para mostrar os erros, os pecados. Ou seja, se não existe lei, não tem como saber se alguém está errado ou não, se alguém está em pecado ou não. Mas aí o versículo continua: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é isso? Quando uma pessoa comete um pecado vil, aquele terrível pecado, a graça é maior do que esse pecado. Então essa pessoa pode ser redimida pela graça. Então veja que aquilo era extremamente limitada, era legalista,
ela é muito legalista. Se você não fez, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer essa parte religiosa e aquela lá, senão você não vai para o céu. Ela é algo dessa natureza. Não é muito diferente hoje. Até hoje as pessoas ainda, aqui no Brasil e no mundo, ainda tem uma questão, um resquício, né? Essa questão da lei, né? Não, mas é porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, porque isso, porque aquilo. Parece que Jesus não foi o suficiente, né? O sacrifício de Jesus parece que não foi suficiente. Então nós precisamos compreender este negócio que Jesus, ele não está preso a questões legalistas, né? Jesus não está preso a esse negócio. E ela também é uma questão supersticiosa. Não é muito diferente hoje. Quantas superstições existem hoje? Até no meio cristão, por exemplo, existe uma das, por exemplo, que uma que eu posso falar muito, é sobre a questão da Sexta-feira Santa. O que eu vejo de cristão, presbíteros, obreiros, aí até alguns casos específicos, pastores indo para a peixaria comprar peixe na Sexta-feira Santa, porque é Sexta-feira Santa, não é brincadeira. O que é isso? Superstição, coisas da Igreja Católica. Nós comemos peixe na sexta-feira, na quinta, na segunda. Por quê? Porque sabemos que o peixe ali não vai tirar o nosso pecado. Porque qual é a ideia do catolicismo? A pessoa come peixe na sexta-feira porque se comer carne naquele dia, naquela Sexta-feira Santa, é pecado. Aonde que comer carne é pecado? Se Jesus fez, se Deus criou os animais para o nosso mantimento, como fala lá no livro do Gênesis. Então, na época, não era diferente, só que, claro, existiam outras superstições. Mas, se a gente for olhar bem na verdade, até hoje, no Brasil, principalmente no Brasil, que é um país muito católico, muitas coisas, até dentro da igreja evangélica, o povo traz como se fosse uma verdade absoluta. E uma das questões uma das principais que eu vejo é a questão da Sexta-feira Santa, que na Sexta-feira Santa a pessoa tem que comer peixe porque é Sexta-feira Santa. E eu conheço muito cristão que entra nesse negócio, inclusive obreiros. Adotados e herdeiros de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa salvação ela é garantida desde que nós venhamos estar crendo no Senhor, receber o Senhor e cumprir, não cumprir, né, mas estar diante da sua palavra, meditar na sua palavra. A herança é uma questão muito interessante porque quando nós somos filhos de uma pessoa bastarda, por exemplo, montada na grana, essa pessoa quando padece, quando parte para a eternidade, essa herança chega para os seus filhos, né? De modo geral é assim. A herança de Cristo é um pouco diferente. Ele já morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. E ele está à destra do Pai no céu. Então, quando nós morrermos, ou quando chegar o dia, né, do grande dia do Senhor, que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, nós seremos herdeiros de Cristo. Como já dizia um louvor antigo, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, tudo que o Senhor conseguiu lá na cruz, incluindo principalmente a vida eterna, está nos garantido, porque é a nossa herança no Senhor. Sinopse: a remissão do pecado, a remissão do pecado, a adoção e o tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Os males de uma vida no mundo. A escravidão do pecado. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem par de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. A questão da escravidão do pecado. Eu vou dar um exemplo que eu particularmente eu gosto muito desse exemplo, eu acho muito interessante. O que é escravo, o que é ser livre? Por exemplo, você é livre, eu também sou livre. Então, por eu ser livre, se eu quiser, eu vou ali e bebo uma cerveja, por exemplo. Por quê? Porque eu sou livre, então eu tenho direito de escolha. Como eu tenho direito de escolha, eu escolho não beber. É um direito meu, uma escolha minha, eu não vou beber. Eu posso, mas não vou. Ok.
E o escravo? Como é que ele é o escravo do pecado? Ele não tem essa opção de não beber, ele precisa beber porque ele é escravo da bebida. Está sendo dominado pelo pecado da bebida. E o pecado ele abrange tudo, e isso significa em todas as ocasiões, em todos os pecados. As pessoas, todos os vícios, tudo quanto é coisas que não convém, inclusive a questão da glutonaria. Inclusive vou até abrir aqui um leque sobre a glutonaria, como diz Lucas 21:34. Muito cristão, por exemplo, costumam comer bem, né? Comer bem. Mas a glutonaria ela é pecado. Comer demais é pecado diante de Lucas 21:34. O Jesus falou. Então veja aqui, aí vem a questão da injustiça, a desonestidade, né? Vem a questão dos vícios, né? Álcool, nicotina. Por exemplo, eu já falei que em algumas ocasiões eu fumei muito durante a minha vida, quando eu me afastei da casa do Senhor, me afastei da presença, e por conta disso eu tenho consequências disso até hoje. Já tem mais de 20 anos que eu parei de fumar, mas mesmo hoje eu padeço por situações que eu adquiri por causa desse pecado do cigarro, da nicotina. Então, o pecado ele sempre traz consequências terríveis. Terríveis. Então, por que isso? Porque o povo está escravizado pelo pecado. Então, nós que somos a igreja do Senhor devemos falar a palavra do Senhor, a mensagem com amor, a mensagem do amor de Cristo para com essas pessoas, para que essas pessoas venham assim se livrar da escravidão do pecado e sermos como nós, né? Livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente a um homem não regenerado. Quando o homem não é regenerado por Cristo, quando ele não vive na presença do Senhor, o que ele é? Ele é um filho da desobediência. Então, por conta disso, vem a condenação eterna. E por que vem a condenação eterna? Porque são pessoas escravizadas pelo pecado. Não conseguem ouvir a palavra, não dá ouvidos à palavra de Deus e muitas vezes até debocham do Evangelho, zombam do Evangelho, né? Então, o que escarnecem, né, do Evangelho. Então, o que acontece? A perdição eterna. Por quê? Porque morrem na sua vida de pecado. Portanto, não aceitam a Cristo como Salvador. Por isso são filhos da ira e para eles existe a condenação eterna. E por que vem essa questão? Por causa da incredulidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 nos diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Então, porque eles são incrédulos, eles não aceitam a palavra da verdade que é Cristo Jesus. Sinopse: a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Conclusão: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. O povo de Israel esperava um líder justamente para livrar. Era mais uma questão política, social e econômica. Eles queriam um líder, queriam mudar a dinâmica de Israel. Deixaria, talvez, vamos dizer aqui para nós, deixar uma nação mais rica, né, muito melhor armada, né, questões militares, teriam muito dinheiro agora, que agora vai ser uma nação rica, né, não haverá mais pessoas passando fome em Israel, porque o social vai estar presente, né, então esse líder vai mudar todo Israel. Mas Jesus não veio para isso. Por quê? Porque o reino de Deus não é aqui, é no céu, é o reino dos céus. Venha o seu reino. Então, o que acontece? Por isso, talvez as pessoas lá em Israel não aceitaram muito, né, a questão de Cristo, porque o Senhor Jesus, ele é um líder, mas ele não era um líder político.
social e econômico. Ele não veio para as questões terrenas, ele veio para as questões celestiais. A verdade é que o reino literal ainda será implantado, mas a dinâmica para aquela época, o que eles queriam mesmo era um líder que iria mudar toda a dinâmica de Israel. Israel iria fazer de Israel uma nação forte. Esse aqui é o ponto. Revisando o conteúdo. Número 1. O termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Número 2. Necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, a honestidade no falar. Número 3. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Número 4. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Número 5. O ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Existe uma frase muito interessante do poeta Victor Hugo, um poeta francês. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que ele fala que uma vez na vida nós devemos pegar o dinheiro na mão e dizer: isto é meu, só para ficar claro quem é o dono de quem. Isso cabe para nós. Por que cabe para nós? Para nós, porque muitas pessoas hoje não é dona do dinheiro, é o dinheiro que é dono dela, então é o dinheiro que manda nela. Então a pessoa acaba se corrompendo. Então nós devemos ter muito cuidado para que isso não venha acontecer conosco, nós venhamos estar a cada dia presos à palavra do Senhor, obedientes à palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, aplicar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor genuinamente em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser, e muito agradecido por sua presença aqui durante todo este trimestre aqui comigo. Deus te abençoe. Tchau!